A paz do Senhor Jesus, eu vim aqui trazer mais uma palavra para o teu coração, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que fala sobre a confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Agora os discípulos olham para Jesus e falam assim: uns dizem que és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e outros ainda dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus olha para Pedro e fala: e tu, Pedro? O que tu dizes que eu sou? Ali em Cesareia de Filipe era um lugar de culto a outros deuses. O lugar onde eles adoravam falsos deuses, né? E isso vem na época dos gregos, quando entraram ali. E os gregos adoravam um deus chamado Pan. Esse deus Pan tinha metade humana, do meio para cima, e do meio para baixo era metade bode. E o significado de Pan é pânico. Esse deus, para eles, trazia pânico. Então ali eles faziam sacrifícios para esse deus. Eles jogavam bodes em sacrifícios em uma gruta ali no Monte Hermon, que a gruta ela era tão funda, que não se podia ver. E de tempos em tempos a água subia. E quando a água subia e eles jogavam os animais, se os animais subissem com a água, o Deus deles não recebia o sacrifício. Mas se a água subisse e os animais não subissem, eles ficavam felizes. Então o nosso Deus recebeu o nosso sacrifício. E esse lugar os gregos chamavam de Pânias, né? Mas depois, quando vieram os árabes, eles não sabiam falar Pânias, eles falaram Bânias. Aí agora, por conta dos romanos, né? Agora os romanos colocaram como Cesareia de Filipe. Então Jesus leva os discípulos aonde? Um lugar de adoração a outros deuses. E pergunta o que os homens dizem que ele é. Aí ele pergunta a Pedro, e Pedro declara e fala: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está declarando quem é Jesus. Você declarou quem é Jesus na tua vida? Você já declarou quem é Jesus? O que ele pode fazer por mim e por você? Que é a salvação. Que só através dele nós podemos obter a salvação. Que outros deuses não podem fazer isso. Então, quando Pedro declara que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi bom para Jesus ouvir. Que Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, né? Mas foi o meu Pai que está lá no céu. Olha só, ouvir Deus revelar algo tão imenso, tão grandioso, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus revelou isso a Pedro. E Deus ele pode revelar isso a você, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que só por ele nós podemos obter a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora Jesus leva eles para eles declarar quem era Deus, diante de tantos deuses que estavam ali, diante do povo que adorava, cultuava outros deuses, né? E aí Jesus fala que ele é bem-aventurado, porque ele permitiu que o Senhor revelasse isso a ele. Aí agora Pedro, o significado de Pedro em grego é Petros, né? Petros, que significa pedra pequena. Petros ou é Petros, que significa pedra pequena. E Petra significa uma grande rocha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele fala assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Você é pedra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou pedra. Aleluia. E sobre mim o Senhor edificará a igreja dele. Sobre você o Senhor edificará a igreja dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa grandiosa quando eu declaro quem é Jesus na minha vida. E por eu declarar que ele é o Filho do Deus vivo, aquele que vai trazer, aquele que trouxe a salvação para mim e para você, agora ele vai edificar a igreja dele sobre mim e sobre você, né? Olha como é bom declarar quem é Jesus na minha e na tua vida. Você é pedra e sobre ti o Senhor edificará a igreja dele. Você não é só uma pedra pequena, mas você é uma grande rocha. Você é forte. Será edificada. O vento não vai derrubar e pode até balançar, mas não vai cair, porque está edificada na rocha.
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já declarou quem é Jesus na tua vida hoje? Já declarou que só Ele pode trazer a salvação para mim e para tua alma? Aleluia. Fica com essa palavra. Declara Jesus na tua vida. Declara Ele, você será uma grande rocha. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você e com